Me apresentando antes de tudo, eu sou o Pedro, sou especialista em sucesso do cliente de agências e equipes de marketing aqui na Rock Content, e vai ser um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouco sobre como que vocês podem fazer um uso mais eficiente do Eclipse e como que vocês podem dar esse primeiro passo para essa gestão de alta performance rumo a grandes resultados, né? Então, vai ser uma conversa bem bacana, eu acredito que vai ser bem legal passar para vocês todo o conhecimento que eu aprendi com as outras agências, dando dicas, e vocês poderem colocar isso em prática, né? Mais do que nunca, é muito importante que a gente tenha uma gestão eficiente, que a gente consiga gerenciar a nossa equipe, né? Então, a gente precisa se preocupar e precisa realmente trabalhar forte nesse ponto. Então, a ideia de hoje é passar por esses módulos que a gente tem dentro do sistema, que ajudam vocês a terem essa gestão, e assim, qualquer dúvida, comentem no chat, perguntem, eu gosto de bastante interatividade, então estou aqui à disposição para realmente ajudar vocês e contem comigo. Então, obrigado por dedicar esse tempinho aí no dia de vocês para virem aqui e aprender mais um pouco, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E aí, a ideia de hoje é eu passar, né, como eu já expliquei, por alguns pontos do sistema, de como é, de fato, a abertura de projeto e como vocês vão poder fazer essa gestão eficiente utilizando o Eclipse, né? O Eclipse é um software ERP exclusivo para agências e equipes de marketing, e a gente tem uma versão free, que é a que hoje vocês utilizam, né? Onde vocês podem fazer esse gerenciamento eficiente de projetos dentro do sistema. E mais do que nunca, né, preocupados realmente com a nossa situação atual e realmente em ajudar o mercado que a gente está inserido, que a gente desenvolveu, né, nesses meses uma versão free especial que vai estar liberada até o dia 30/6. Então, se você também está aí, que veio dessa versão free, acompanhe, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí no uso. Então vamos lá, né, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, e sempre que der, eu vou vir aqui no chat para olhar se vocês têm alguma dúvida e tem algum ponto, beleza? Vou aqui apresentar para vocês, né, o que eu preparei, fiz uma apresentação, e para começar, eu gosto sempre de, antes de começar mesmo a ensinar o como, a gente entender por quê, né? Por que a gente realmente precisa utilizar o Eclipse, o que ele tem de diferencial e o que ele ajuda a minha agência e o meu departamento de marketing quando a gente fala de gestão, né? E aí, o primeiro ponto que eu acredito que é um grande diferencial que o Eclipse tem e que vai ajudar vocês nesse momento é a possibilidade de você poder construir e integrar fluxos de trabalho da sua equipe dentro do Eclipse, né? Então, hoje ele possibilita, através de um workflow personalizável, onde você pode desenhar o fluxo de trabalho da sua agência, você poder integrar desde a parte de criação, até a parte de redação, até a parte de revisão, e também poder integrar esse operacional com o seu financeiro, né? Então, a gente sabe que o grande desafio nesse momento é ter uma comunicação eficiente, é ter uma integração ainda maior da equipe, e esse é um primeiro porquê do como o Eclipse pode ajudar vocês a sanar esses possíveis problemas que eu sei que pode ser realidade de muitas agências aí que estão assistindo a gente. Um segundo ponto é o fato da Eclipse facilitar essa comunicação interna, né? Mais do que nunca, a gente tem que evitar esses gargalos de comunicação, esses gargalos de passagem de demandas e de documentação de processos que a gente tem dentro da agência, né? Então, a gente tem uma série de, às vezes, planilhas e, às vezes, distribuídas informações no computador, no Drives, e a gente precisa de ter centralizado um lugar só para que todo mundo tenha acesso a essas informações de maneira fácil e prática, né? Para diminuir essa perda de tempo que a gente tem procurando essas informações. E o Eclipse ajuda muito nisso, né? Porque ele é um centralizador. Então, onde eu consigo centralizar informações de clientes, fornecedores, veículos, as informações de projetos, né, e campanhas que chegam para dentro da agência. E você consegue ser notificado de tudo isso, né? Então, nada vai ficar perdido. Você vai conseguir gerenciar suas demandas sabendo o que tem que ser entregue, o que já foi feito, e ter um histórico de tudo isso para possíveis trabalhos futuros, né? Então, o Eclipse ajuda muito nessa gestão de conhecimento que muitas vezes se perde, principalmente quando a gente tem uma perda de alguma pessoa ou algum colaborador entra de férias e fica aquele desespero, né? Onde que está a informação daquele cliente, como que eu faço um projeto para ele, e o Eclipse facilita muito isso, e eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no dia a dia, na rotina de vocês.
E por último, assim, eu acho que o mais importante, e hoje vem sendo um assunto muito comentado e falado, que é a preocupação com o cliente, né? E mais do que nunca, hoje o diferencial ele vai além do serviço que eu entrego, mas realmente o relacionamento que eu tenho com o meu cliente, né? Hoje a gente, quando procura uma loja, quando a gente procura e toma a decisão de comprar um serviço, a gente leva em conta muito essa comunicação que a gente tem com o cliente e como que é o nosso relacionamento, né? A gente sempre preza por isso. E foi pensando nisso que a Eclipse desenvolveu esse módulo de comunicação com o cliente para ajudar as agências a terem essa comunicação mais eficiente com os seus clientes, né? De forma que evita perdas de comunicação, evita essa descentralização de informações, né? Então, essa quantidade de e-mails que é enviado, comunicação por WhatsApp, que podem se perder e podem atrapalhar vocês nesse relacionamento eficiente, né? Então, a ideia desse módulo é possibilitar com que o seu cliente abra demandas, acompanhe e monitore os projetos deles por ali, por esse módulo. Então, é uma coisa que ajuda muito, é um grande diferencial que as agências vêm oferecendo para os seus clientes, principalmente nesse momento atual. E entendido o porquê, né, a gente sabe agora o porquê realmente a Eclipse pode ajudar, e eu acredito que nas minhas falas vocês devem ter identificado, né, muitas dores que vocês têm aí, que agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, do como, né, como vocês podem utilizar o Eclipse para mitigar esses gargalos e chegarem nessa eficiência que eu citei, né. E aí, agora chegou a parte de a gente conhecer de fato os módulos, né, principalmente focado na parte de projetos e como o Eclipse pode ajudar vocês no dia a dia. Como eu venho falando, né, o Eclipse ele vai além de um software apenas que vai ser um direcionador de tarefas, né? Ele vai além, né, de simplesmente falar que uma pessoa tem que fazer uma demanda para você. Ele realmente é um centralizador de processos. Ele existe para organizar, ele existe para tornar mais eficiente, trazer agilidade nos processos e, ao mesmo tempo, ter essa documentação, tudo ali, independente de quem vai executar as demandas. Então, antes da gente começar, né, de fato, entendendo como que eu abro uma campanha, quando que um projeto entra, é muito necessário a gente entender a parte de configurações. Eu costumo falar que as configurações da Eclipse é como se fosse o cérebro, né? É onde a gente armazena informações que vão ser usadas futuramente, né, para uma possível habilidade. Então, é onde a gente guarda, por exemplo, se eu gosto de desenhar ou se eu gosto de escrever. Então, no cérebro a gente armazena. E é na configuração, e são nas configurações iniciais onde a gente dá esse primeiro start. E a partir de uma configuração inicial muito bem feita, sem dúvida vocês vão ter uma abertura de projetos mais eficiente. Então fiquem muito atentos a essa parte. Essa parte ela é muito importante e a gente tem que dar a devida atenção. E eu vou tentar passar para vocês algumas dicas do que eu vejo aqui no dia a dia das agências que eu atendo, que ajudam e facilitam elas nesse momento da configuração. E aí aqui, né, falando um pouquinho das configurações iniciais, e eu vou destacar 3, que são as mais importantes quando a gente fala de projetos, né, quando a gente fala do módulo de projetos. E a primeira é o cadastro dos clientes, né. Quando a gente abre o sistema, né, a gente às vezes fica sem entender qual que é o primeiro passo, e antes, né, de realmente abrir o projeto, a gente precisa se preocupar em cadastrar os colaboradores que vão utilizar o sistema e depois as pessoas que eu vou abrir as demandas, né? O cliente para o sistema Eclipse são essas pessoas. São quem solicita as demandas para vocês e quem vocês vão vincular aos projetos. Então, todo cliente tem que ser cadastrado no sistema antes de ser aberto um projeto. E aí, um ponto muito importante aqui nessa aba de configurações de clientes, que vocês têm acesso clicando nessa engrenagem que tem na barra superior da aba do Eclipse, e ali você vai ter a opção clientes, e aí você pode ou editar um cliente que já existe, ou adicionar um novo. E aí vamos supor que você já tem um cliente, e aí a primeira aba que vocês têm é a de dados. É ali que vocês vão colocar informações necessárias, como o nome desse cliente, razão social, CNPJ, e-mails. Passado isso, a gente tem a aba de endereço, que é onde você também pode preencher essa informação, e uma aba muito importante também, que são as informações complementares desse cliente. O que são as informações complementares? São informações que vão ajudar o seu financeiro a ter a noção de como são as negociações com esse cliente. Então, se existe algum padrão de faturamento específico para ele, se existe alguma condição de comissão negociada com ele, se existe algum padrão que vai ajudar ele na hora de
categorizar os lançamentos financeiros que vão vir desse cliente. Então, a gente sabe, né, que o financeiro ele precisa ter um plano de contas muito bem desenhado, e a gente sabe que, muitas vezes, tem como a gente facilitar, né? E por aqui, nessas informações complementares, é onde vocês colocam essas informações que já são específicas do cliente de vocês, e aí, toda vez que for aberto e que tiver um lançamento financeiro, vai ser puxado essas informações. Então, é um ponto bem bacana. Passado isso, um outro ponto muito importante de cadastro é a parte de contatos. É aqui que vocês vão colocar os possíveis contatos desse cliente. Então, são as pessoas que vocês têm esse relacionamento, né? Que aprovam as demandas, que vão solicitar demandas para vocês. Então, são os principais contatos desse cliente aqui nessa aba de contatos. Passado isso, um outro ponto muito importante de cadastro também é o FII mensal. O que é o FII mensal, né? É um contrato de recorrência que as agências optam em fechar com seus clientes quando ele compra algum serviço que vai acontecer mês a mês, né? Então, normalmente a gente costuma fechar um contrato de FII mensal ou semestral ou anual, e esse contrato a gente pode combinar vários pontos. A gente pode combinar, por exemplo, um pacote de demandas específicas. Então, para esse cliente eu vou vender para ele 5 posts de redes sociais todo mês. Então, esse contrato de FII mensal, ele regulamenta tudo que vocês estão oferecendo para o cliente e faz com que vocês tenham essa verba de recorrência, né? Vocês tenham esse faturamento recorrente mês a mês, já combinado com aquele cliente. Mais do que nunca, a gente precisa ter muita atenção em como a gente está negociando com os clientes, né? Muitas vezes eu converso com muitos clientes que falam, eu não tenho nenhum contrato com o meu cliente, não, a gente é parceiro há muito tempo e a gente não precisa desse tipo de formalização. Independente, gente, o contrato ele é muito importante. Mesmo se não é de recorrência, se é talvez um serviço pontual, a gente tem que fazer o contrato. Ele que garante para vocês toda a parte jurídica, né? Caso esse cliente saia, caso vocês tenham algum problema com esse cliente, então ele resguarda vocês. Então é muito importante que vocês tenham isso, e o Eclipse ajuda, né, nesse ponto de você poder vincular esse FII mensal, por exemplo, a esse cliente e já ter tudo certinho, o número de parcelas, quanto que ele vai pagar, o que foi combinado. A gente tem a parte de propostas, né, que ajuda essa formalização também de preços. Então sempre se atentar em como está sendo a negociação de vocês com os clientes. Isso é uma primeira dica aí que eu tenho para vocês. Passado isso, um ponto que eu dei um destaque maior é o perfil do cliente. Esse é um grande diferencial do Eclipse. Ao longo dessa conversa, vocês vão perceber a nossa preocupação em alinhamento com o cliente, né? E o que é esse alinhamento? É realmente toda a equipe entender o que esse cliente é, o que ele quer e o que vocês precisam fazer para ele, né? Que é o famoso briefing. E vocês vão perceber que a Eclipse ele tem vários briefings. E um primeiro, né, e muito bacana, e que às vezes a gente não dá a devida importância, é o perfil do cliente. E o que é o perfil do cliente? É realmente eu entender a persona do meu cliente. É saber com qual empresa eu estou trabalhando, qual que é o objetivo daquela empresa quando me contratou, quais que são os concorrentes, qual que é o público-alvo, se esse cliente ele tem uma obrigatoriedade comigo, então o que eu tenho que sempre fazer com ele. Então, todos os posts têm que ser na cor vermelha para esse cliente. E por que essa informação é importante? Porque você cadastrando ela dentro dessa configuração do cliente, automaticamente, quando for aberto um projeto para esse cliente, os criativos, os redatores e todas as pessoas envolvidas nas atividades para esse cliente vão receber esse perfil do cliente. Então, olha como que facilita o tempo, né, de você, às vezes, ter que ficar mandando toda hora para aquela pessoa, olha, o cliente tem esse perfil aqui, sendo que você cadastrou uma vez, sempre vai estar ali. E evita aquele problema, né? Vamos supor que esse atendimento desse cliente teve que sair ou tirou férias e só ele sabia das informações desse cliente. E aí? E agora, né? Que ele não vai estar mais na agência. Como que vocês vão continuar a fazer esse projeto? Tendo isso centralizado dentro do sistema, vocês não precisam preocupar. Vai estar ali o perfil do cliente, onde vocês vão poder colocar essas informações. Aqui eu coloquei alguns exemplos de perguntas. Essas perguntas elas podem ser padronizadas, então vai de acordo com o que vocês têm aí. Muitas vezes as agências já têm essas perguntas que são feitas logo quando o cliente está em negociação, e vocês podem colocar essas perguntas dentro do Eclipse e preencher por ali. E aí vocês já vão ter todas essas informações centralizadas em um lugar e ainda vão ajudar na hora do criativo e do redator receber essa demanda, onde eles vão poder verificar um pouquinho sobre esse cliente. Então, é um ponto muito importante. Aqui eu trouxe um exemplo de um cliente que preenche, né, alguns campos e coloca um pouquinho essas informações. Então, é muito bacana esse campo, fica aqui também dentro desse cadastro de cliente.
Passado isso, a gente vai para uma próxima configuração, que é muito importante também para essa parte de projetos, também fica ali naquela aba de engrenagem, que é onde a gente viu o cliente, também tem a parte de modelo de peças, né? E o que são os modelos de peça? As peças são, de fato, os serviços que a agência presta. Então, são as entregáveis que vocês têm. Só que vocês têm que pensar que a peça ela tem um workflow, ela tem um fluxo de trabalho para acontecer. Então, por exemplo, quando eu tenho uma peça de um post de Instagram, esse post de Instagram, ele é uma peça como um todo, mas dentro dele existe um fluxo de trabalho para que aconteça esse post. Então, primeiro alguém tem que fazer o texto, depois alguém tem que fazer a arte, depois tem uma aprovação do cliente, por último tem o arte finalista que coloca nos formatos ideais que realmente vão para a rede social, e no final é o agendamento dessa publicação. Então, é um fluxo de trabalho para que essa peça aconteça. E é aqui, dentro dessa aba de modelo de peças, que vocês vão cadastrar essas peças e vão personalizar esse fluxo de trabalho, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo muito bacana de uma agência que a gente atende, como que eles fazem essa organização dessas peças, né? Então, a agência ela pode ser dividida em vários setores, né? A gente tem as famosas agências 360, né, que trabalham tanto com a parte on, tanto com a parte off, com a parte de eventos, e dentro desses segmentos a gente tem as peças, né, que seriam os serviços que vocês oferecem. Então, por exemplo, numa estratégia de embalde, a gente tem a parte de blog post, a gente tem a parte de e-mail marketing, e tudo isso seriam peças. E para ajudar vocês a se organizarem melhor, que tal vocês colocarem entre colchetes, né, no título, a que segmento essa peça se refere, né? Ah, então eu sou uma agência totalmente digital, mas as minhas peças são diferentes. Então, eu tenho peças do digital que vão estar vinculadas a embalde, a redes sociais. Então, por que não organizar isso de forma que quando o seu atendimento for abrir o projeto, ele consiga identificar quais peças são de embalde, quais peças são da parte off, quais peças são de redes sociais. Então, é sempre bom organizar isso e colocar bem certinho. Então, eu falo que para quem tem um certo toque, gosta de organização, isso aqui é uma grande dica, né? E é aqui dentro que vocês vão organizar esse workflow. Então, por exemplo, aqui tem uma peça de blog post, igual está aqui no print. Essa peça ela vai ter dentro dela um fluxo de trabalho, que são várias etapas que vão acontecer para que esse blog post seja entregue. E aí, cada uma dessas etapas é uma atividade que deve ser realizada dentro da agência. Mas para frente vocês vão entender, eu acho que um pouquinho mais do que eu estou falando. E aí vocês vão ter essas etapas e vão poder fazer essa configuração inicial. E podem ficar tranquilos que essa configuração inicial é um padrão, mas nada impede, nada no Eclipse aqui que a gente está fazendo de configuração, depois, na hora que abrir um projeto, vocês não vão poder editar. Então, aqui é permitido essa edição, o Eclipse ele é muito flexível para isso. Então, vamos supor que vocês têm um fluxo de trabalho desenhado, que é o padrão, mas que por acaso para um cliente específico não vai acontecer alguma etapa ou vai ter que adicionar uma nova. Na hora de abrir o projeto, vocês vão ter permissão para fazer essa edição. Então, é muito tranquilo isso também. Mas ter esse padrão é muito importante também. Então, modelo de peças é uma parte de configuração muito importante. Passado o modelo de peças, né, então a gente já falou um pouquinho de cadastro do cliente, a gente falou um pouquinho do modelo de peças, e agora a gente vai falar de uma parte muito importante também, que é o modelo de projeto, né? O que são os modelos de projeto? Eu costumo falar que o modelo de projeto é uma forma da agência agrupar serviços que acontecem com recorrência, né? Então, a gente tem as peças, que são aqueles entregáveis que vocês têm, e o modelo de projeto seria a campanha que o cliente compra, né? Então, o cliente vai comprar uma campanha de gestão de redes sociais. E dentro dessa campanha de gestão de redes sociais, a gente já tem tarefas que sempre devem acontecer, a gente já tem peças que sempre vão estar dentro dessa gestão de redes sociais, a gente tem perguntas que devem ser feitas quando esse projeto entra, e esse é o modelo de projeto. Então, o modelo de projeto é uma forma de vocês terem padronizados serviços que sempre acontecem. Que é assim que vocês abrem um projeto, vocês vinculam esse modelo de projeto e automaticamente tudo que estava vinculado a esse modelo de projeto vai aparecer para vocês. Então, eu até costumo brincar também que é como se fosse um cardápio, né? Então, a gente vai no restaurante, a gente tem a parte de entradas. Então, a entrada seria o modelo de projeto. E dentro dela eu tenho, né, quais que são as opções dos pratos, quais que são os vinhos, né, que são melhores para essa entrada, quais que são as perguntas, né, que o garçom, a pessoa que vai me atender, vai perguntar quando eu solicito uma
entrada, se vai ser quente ou frio, se eu quero algum acompanhamento ou não. E aí o modelo de projeto é isso, é onde vocês vão padronizar. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês acessarem esse modelo de projetos. É só irem nessa parte de configurações dos projetos. Então aqui a gente tem, né, já passou por clientes, já passamos pelos modelos de peça, e aí agora a configuração dos projetos, que é onde vocês vão fazer esse modelo. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de modelos de projeto. A gente pode ter um modelo de projeto, por exemplo, de campanha off, e aí dentro dele a gente vai estar todas as peças que devem ser abertas quando chegar esse projeto de campanha off, e aí vai ser muito do atendimento poder adicionar ou excluir, né? Igual eu falei, existe essa flexibilidade. Então, nem sempre campanha off, quando o cliente contratar, vai ter todas as peças que estão vinculadas. Mas pelo menos é um alerta para o atendimento saber, olha, eu tenho essas opções. Quais que esse meu cliente em específico pediu? Aí os que ele pediu eu vou deixar, os que ele não pediu eu posso excluir. Então, é uma forma de vocês ajudarem o atendimento. E muitas vezes o FII mensal, algumas a gente já combinam com o cliente quais que são as peças que ele adquiriu quando ele contratou esse FII mensal. E aí vocês podem ter um modelo de projeto para aquele cliente específico que já vão ter todas as peças que ele pediu. E dessa forma, evita erros de vocês esquecerem alguma peça que ele solicitou, evita erros de vocês esquecerem de fazer alguma tarefa que já estava combinada com ele. Então, vinculando isso ao modelo de projeto, toda vez que você tiver um projeto aberto para aquele cliente, vai ser puxado aquele modelo. E aí você vai sempre ter essa recorrência desse modelo de projeto. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da estrutura, né? Então, um modelo de projeto, eu posso ter as perguntas de briefing. Então, aqui, por exemplo, um modelo de projeto de embalde marketing. Quais perguntas que eu tenho que ter quando entra esse projeto dentro da agência? Quais peças que vão estar inseridas? Quais são as tarefas que devem ser realizadas? Aqui é uma estrutura de um modelo de projeto para gestão de redes sociais, né? Então, quais perguntas devem ser colocadas no briefing? Quais peças devem conter nesse modelo de projeto? Quais tarefas devem ser feitas? Aqui um exemplo de campanha off, né, também. Então, todos esses exemplos são como vocês podem fazer esses modelos de projeto. Acho que a gente já passou pela parte de configurações. Vou dar uma olhada aqui se a gente tem alguma dúvida. Acho que alguém estava falando que estava travando, agora está ok, gente? Agora está tudo ok, eu vi agora que eu consegui ver que estava travando. Acho que agora está ok, né? Sempre vou tentar dar uma olhadinha aqui no chat para a gente ver se vai ter problemas. Que bom que está ok. Mas caso caia ou tenha algum problema, é só clicar em reconectar que já volta automaticamente o nosso sinal, né? Eu costumo falar que tem muita gente usando a internet, então ela está bem pesada nesse momento e às vezes tem esses picos mesmo, mas é só atualizar que vai dar tudo certo. A gente conversou, né, um pouquinho sobre as configurações, e agora chegou o momento da gente, de fato, abrir o projeto. Então, Gil, parece que você tinha uma dúvida, pelo que comentaram aqui. Olha, Gil, eu consigo atender um cliente com peças sem necessidade de abrir um projeto? Não, o projeto na Eclipse é como se fosse uma pasta para esse cliente. Então, é uma forma de você centralizar todas as peças que você tem para ele. Igual eu falei, o Eclipse, diferente de outros sistemas, ele não é um sistema apenas de vai lá e faz, né? Então, o cliente solicitou uma peça e eu tenho que só abrir essa peça. Não, ele é um sistema que realmente visa organizar. O que você pode ter? Você pode ter um projeto mensal para esse cliente. Então, vamos supor que você tem um cliente que você está atendendo no mês de abril. Você abre um projeto mensal para ele e dentro dele você vai adicionando todas as peças que ele pede. Sejam peças que já foram combinadas ou peças que foram avulsas. Mas aí você tem a garantia que tudo aquilo vai estar centralizado dentro dessa pasta que é o projeto. Então, por isso que a gente não permite essa abertura sem ser vinculado a um projeto. Porque depois, mais para frente, isso vai ajudar muito na visualização de relatórios, né? Porque mesmo que essas peças sejam avulsas, depois você tem que ter uma forma de poder mostrar para aquele cliente todas as peças que foram abertas. E como você vai ter esse vínculo com o projeto, você vai conseguir visualizar quais peças foram abertas para aquele projeto em específico. E igual eu falei, você pode ter um projeto mensal, então não necessariamente o projeto precisa ser uma campanha específica, mas pode ser um projeto de campanha de abril. Então tudo que eu vou fazer para aquele cliente em abril. E aí ali eu vou adicionando as peças e tarefas. E depois, quando finalizar um mês, eu vou ter um histórico de tudo que foi aberto, centralizado em um lugar só.
acredita que já te respondeu. Depois, agora, né, nesse momento que a gente vai estar fazendo a abertura de projetos, eu acho que pode ficar mais claro isso, mas toda peça tem que ser vinculada a um projeto, então isso é uma ótima dica que eu acho que pode ajudar vocês. Beleza? Ah, que bom, pensando assim, tu tem razão, valeu. Então, assim, eu acho que pode ajudar muito você nesse caso a ter essa centralização melhor. Então, de nada, tendo mais alguma dúvida, é só mandar, pessoal. Quem quiser mandar dúvidas igual o Gil aí também, fiquem à vontade. Então, vamos agora, eu acho que para a parte de fato, né, onde a gente vai abrir os projetos. Vou agora abrir o Eclipse, né, até então eu estava compartilhando a minha apresentação, mas agora chegou o momento da gente conhecer um pouquinho do Eclipse. Então, vou abrir aqui para vocês, ó. Esse aqui é um Eclipse que eu estou usando, que é um Eclipse interno aqui que a gente tem, onde a gente sempre coloca algumas informações importantes. Essa aqui é o famoso Eclipse que vocês já têm contato aí, a gente está com esse layout novo, que visa ser bastante intuitivo. Então aqui são os nossos menus, aqui nessa parte de configuração foi onde eu falei para vocês, né? Então aqui em clientes, onde eu consigo visualizar todos os clientes que eu tenho na agência, então consigo ver os que já estão cadastrados, cadastrar um novo. Aqui no modelo de peça, né, é onde eu cadastro essas peças, igual eu falei, olha aqui como a gente tem mais organizado, né, colocando entre colchetes o nome, então eu posso vir aqui no título e organizar, colocar qual é o valor, né, então ter essa forma de precificação já padronizada é bacana. Aqui nessa parte de workflow é onde a gente coloca, né, esse workflow personalizável. O Eclipse ele já vem com 2 modelos, então às vezes a agência está com dificuldade de montar um modelo, o Eclipse já tem 2 modelos de sugestão, um modelo digital e um modelo off, que foi feito pensando, né, na realidade desses 2 serviços. Então, caso você ainda não tenha um workflow aí desenhado na sua agência, vocês podem usar esse modelo que a gente disponibilizou. E caso vocês queiram construir um novo modelo, também vocês podem personalizar, adicionando novas etapas e podendo colocar aqui o nome de acordo com o que vocês têm aí na agência. E aí vocês estão percebendo, né, que existem 2 cores. O Eclipse ele entende que as cores azuis, né, são etapas de execução. Então, são atividades que vão demandar uma pessoa para executar um serviço. Então, por exemplo, aqui nessa etapa de redação, vai demandar alguém para redigir o texto, para fazer o conteúdo desse blog post. Nessa etapa azul aqui de design, vai demandar alguém para fazer o design, né, desse conteúdo, colocar alguma imagem. E aqui as etapas em amarelo são etapas de aprovação. O que são as etapas de aprovação? São etapas que é onde ou o seu cliente ou uma aprovação interna devam acontecer. Ou seja, vocês vão validar o que foi feito por essas 2 etapas anteriores. E é nessa etapa amarela que vocês vão poder decidir se está ok e vocês vão poder seguir o fluxo, ou se vocês têm alguma refação, né? Então, vocês têm alguma mudança. Então, vocês vão poder revisar e ver, olha, esse texto aqui, eu quero que ele adicione esse parágrafo. E aí, nessa etapa amarela, você vai ter a opção de voltar isso para alguém refazer. Então, olha como que você já tem o fluxo todo integrado e evita essas perdas, né? Tanto de refação e tanto de alguém fazer uma demanda nova para você. E aí, aqui é onde a gente constrói esse fluxo aqui, bem bacana também, do workflow. E aqui no configurações dos projetos, né, que foi esse último ponto que eu falei, que são os modelos de projeto, né, então aqui, por exemplo, um modelo de gestão de redes sociais, aí eu posso adicionar o briefing, né, que seriam as perguntas, as tarefas que devem acontecer, e vincular as peças, né, olha como que ficou organizado já, então, por exemplo, gestão de redes sociais, eu vou puxar todas as peças que são on, né, que são dessa parte online das agências, e aí eu posso adicionar as peças. E aí lembrando que esses modelos são configurações iniciais, mas nada vai impedir que na hora que você abra um projeto, você possa adicionar ou excluir o que está aqui, né? Então, passadas essas configurações, a gente vai aqui nessa aba de projetos, esse segundo ícone aqui, e aí a gente vem aqui em projetos, projeto, e é aqui que a gente vai abrir de fato o projeto, né, que foi o que o Gil perguntou, que seria a forma de realmente a gente centralizar as demandas do cliente como se fosse uma pasta, né? Então, eu costumo falar que o projeto ele é uma pasta daquele cliente. E aí vocês têm as opções, né? Vocês podem abrir um projeto com uma campanha específica. Então, por exemplo, o cliente solicitou uma campanha de Dia das Mães. Isso pode ser um projeto. Então, vocês abrem um projeto de campanha de Dia das Mães e dentro dele vão estar todas as peças que vocês fizeram para aquele cliente para essa campanha. Vocês podem ter um projeto mensal. Então, esse cliente eu quero abrir um projeto mensal para ele de abril. E aí dentro dele eu vou colocar todas as peças que eu fiz no mês de abril.
Então, funciona também, eu posso ir adicionando as peças de acordo com o que o cliente solicitou, né? São as demandas avulsas que a gente costuma falar e que foi o que o Gil falou. Então, a abertura de projetos vai de acordo com o que vocês veem que faz sentido, né? Então, tem alguns clientes meus, por exemplo, de FII mensal que fazem dessa maneira. Cada projeto é um FII mensal desse cliente. Então, eles abrem todo mês esse projeto de FII mensal e dentro dele vai estar todas as peças e tarefas que vão ser relacionadas a esse FII mensal. Então, feito isso, né, vindo aqui nessa parte de projetos, a gente vem aqui em novo projeto, para abrir um novo projeto, e para editar, né, inserir informação, visualizar, a gente vem aqui nesse ícone roxo de editar, que a gente consegue editar. Eu já preparei, né, eu falo que os webinars aqui que eu costumo fazer são igual as receitas da Ana Maria Braga, né, a gente já deixa alguns passos prontos para já ficar mais fácil, mais fluido, né, então eu já deixei aqui um projeto que eu abri, no caso, eu abri esse projeto de campanha de rede social do mês de abril, então Bolos e Doces me contratou para fazer as redes sociais deles do mês de abril. Então aqui eu coloco o título, que vai me ajudar a identificar, né, o nome desse projeto, seleciono o cliente, então aqui que eu seleciono o cliente, já faço esse vínculo, seleciono a prioridade desse projeto em si, então no projeto do mês de abril, qual que é a prioridade dele, então se é média, alta ou baixa, isso é para identificar. O status, né, então autorizado significa que já está autorizado para execução, então vocês podem realizar as demandas, mas a gente tem outros status também que ajudam a identificar como que estão os projetos. Um ponto muito importante, né? Vocês lembram daquele cadastro de FII mensal que eu falei? Vocês conseguem vincular esse FII mensal cadastrado a esse projeto. E por que isso é importante? Porque depois vocês vão poder ver todos os projetos que foram abertos para cada FII mensal que vocês vincularam. E isso é legal porque muitas vezes os clientes, né, costumam falar comigo que os meus clientes estão pedindo um relatório onde eu mostre para eles tudo que eu produzi para eles para determinado FII mensal. Vocês fazendo esse vínculo, depois vocês vão ter um relatório onde vocês vão poder filtrar para esse FII mensal e o Eclipse vai puxar todos os projetos que estão vinculados a esse FII mensal. E dessa forma você tem uma maior transparência para o seu cliente. Então você consegue mostrar para ele, olha, desse FII mensal que a gente tem do mês de abril, eu fiz a campanha de redes sociais para você, eu fiz uma campanha de prevenção de como lavar as mãos e fiz uma campanha do Dia do Índio. E aí vocês vão ter tudo isso para mostrar para ele, né? Então evita do cliente questionar o que vocês estão fazendo. Aqui no modelo de projeto, onde a gente vincula, né, aquele modelo de projeto que eu mostrei, e a partir do momento que a gente já vincula, ele já puxa o briefing, as tarefas e peças de acordo com esse modelo de projeto, né, então, igual eu falei, é um cardápio, onde eu coloco aqui de acordo com o que essa campanha então, do que o cliente me pediu, então, no caso aqui é uma campanha de redes sociais, eu puxei o modelo de projeto de redes sociais. A data de entrada é a data, né, que esse cliente solicitou. A data de apresentação é uma possível data, né, de apresentação desse projeto, ou seja, apresentar uma pauta para o cliente, apresentar alguma coisa que ele tem que validar, então é uma data importante também. Não é um campo obrigatório, os campos obrigatórios no Eclipse têm esse símbolo vermelho. Previsão de conclusão é quando esse projeto, nessa campanha, tem uma previsão de conclusão, e o atendimento seria quem vai gerenciar essa conta e quem vai fazer esse trabalho com o cliente. Auxiliares e seguidores são pessoas que vão auxiliar o atendimento, né? Então eles têm que ter esse contato de notificações, tem que saber tudo o que vai acontecer com esse projeto. Então aqui eu posso colocar o auxiliar como gestor de projetos aí da agência que vai auxiliar esse atendimento. Seguidores, eu posso adicionar pessoas que vão auxiliar nesse projeto, então também é um campo bem bacana para você ter essa noção de como esse projeto está tendo essa validação dentro da agência aí. Deixa eu ver se está tudo certo, se caiu. Eu acho que algumas pessoas estão perguntando sobre o que é o FII mensal, né? O FII mensal ele é uma prática muito recorrente de agências, que é uma forma de negociação com seus clientes, né? É uma forma de você negociar pacotes com clientes que vão ter recorrência. A gente às vezes costuma vender muito projetos avulsos, né? Então o cliente vai ali e contrata uma campanha específica. Só que mais do que nunca a gente precisa fidelizar esses clientes. E fazer um contrato de FII mensal é a melhor forma de você ter a garantia que aquele cliente vai seguir com você mês a mês. Então, normalmente as agências fazem esse contrato com duração de 6 meses, de 12 meses, e nesse contrato você já combina com o seu cliente alguma demanda em específica. Então, por exemplo, eu quero fechar com vocês um contrato de FII mensal de 12 meses, onde em todo mês vocês vão fazer a gestão das minhas redes sociais. E aí, dentro dessa gestão de redes sociais, eu quero 5 posts para Facebook, 5 posts para Instagram e 2 para LinkedIn. E aí vocês vão combinar um valor mensal que esse cliente vai pagar para isso, e aí todo mês ele vai te pagando, e todo mês você vai fazendo
esse trabalho. Então, é uma forma de você ter esse contrato com o cliente e ter essa garantia que ele nunca vai sair, porque ele vai estar ali com você mês a mês. Então, o FII mensal vem sendo uma prática muito utilizada e tem várias formas de você negociar o seu FII mensal, né? Igual eu falei, você pode negociar o seu FII mensal por pacotes, então você pode vender pacotes para os seus clientes. Então, eu vou vender um pacote de redes sociais e aí você pode fechar comigo por 6 meses. Eu vou vender um pacote de horas, então você me contrata por horas. Então, você vai ter 30 horas de serviço comigo. E aí, você vende esse contrato para o seu cliente também. Então, vem sendo uma forma de negociação com clientes muito utilizadas e eu recomendo que vocês estudem melhor essa prática que muitas agências vêm utilizando. Então, eu acho que pode ser um ponto bem legal. E aí foi o que eu falei, o iClips ajuda vocês a gerenciarem isso, né? Então, vamos supor que o cliente fechou um FII mensal com vocês e aí depois vocês têm que apresentar para ele tudo que vocês produziram de acordo com o FII mensal. Vinculando esse FII mensal ao projeto, depois vocês vão ter essa listagem de todos os projetos que foram abertos a esse FII mensal. Isso, a Luísa até esclareceu ali, eu falei aqui um pouquinho. Se ficar alguma dúvida de FII mensal, a gente tem conteúdos no nosso blog que explicam um pouquinho melhor sobre ele, então recomendo esse estudo aí. O Jean perguntou, né? Eu uso o Rorant e ele serviria para substituí-lo, né? Eu acredito que se o iClips serviria, né? O iClips, sim, ele é um gestor de projetos, né? Então, ele trabalha com toda essa parte de gestão de projetos, que é o que o Rorant hoje trabalha. Então, sim, serviria. E ele mensura, sim, o tempo das tarefas e atividades realizadas. Então, todos os colaboradores que vão ter acesso à plataforma têm um time track, que é onde, assim que ele receber essa demanda, ele pode dar play, e depois, assim que ele terminar, ele conclui, e aí depois vocês vão ter relatórios que vão mostrar a duração dessas atividades. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, e sim, é muito importante vocês terem essa mensuração de dados. E um ponto legal é que ele não só mensura os dados, mas ele multiplica esses dados pelo valor hora dos seus colaboradores, né? O valor hora é uma prática onde você consegue colocar quanto que vale a hora de cada colaborador seu. E aí depois ele vai pegar as horas que ele trabalhou, vai multiplicar para esse valor hora e você vai ter um custo real de quanto você teve. E aí você vai poder fazer essa comparação entre custo real e quanto que o seu cliente paga. E aí você vai ter uma base de rentabilidade. Você vai conseguir saber se esse cliente está sendo rentável ou não. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando muito para ele, estou tendo um custo muito alto, mas ele me paga pouco. Então, talvez eu tenha que ver ali o que está acontecendo, aumentar o meu contrato com o cliente. Então, o iClips também fornece esse dado. Eu vou mostrar para vocês que é uma informação muito relevante e bem bacana. Acho que acabaram as dúvidas até então. Continuando aqui, a gente passou por essa parte de dados, né? Feito isso, eu venho aqui e salvo, e aí automaticamente já me libera essa parte de briefing. O briefing seria a segunda parte, né? Então a gente já teve o primeiro briefing, que é o perfil do cliente. Aqui nessa parte de briefing, a gente responde aquelas perguntas que a gente configurou no modelo de projetos, né? E são perguntas mais específicas ao projeto como um todo. Então, por exemplo, quais formatos devem ser criados nesse projeto, né? No caso de redes sociais, qual que é o objetivo dessa comunicação, né? Dessa campanha, qual que é o público-alvo. Então, são informações que depois vão chegar para o seu criativo e para as pessoas que vão executar essas demandas. Então, eu falo que o grande vilão das agências é a refação, que é esse retrabalho, né, de ter que ficar sempre mudando uma demanda. E um dos maiores motivos das refações, né, de acordo com estudos, é o briefing, é a falta de alinhamento com o cliente. Então, o iClips não peca por isso. Então, até por isso, a gente tem briefings que vão ajudar a cada vez mais você ter insumos para construir uma boa campanha e realizar um bom serviço com o seu cliente. Então, a gente também tem esse briefing do projeto, que são essas perguntas que devem ser respondidas, e aí vocês podem vincular links, imagens, então, além de texto, né, tem essas outras opções também, então é bem completo. Então, feito isso, vamos passar agora para a parte que é importante, né, que é delegar as tarefas e peças. Vocês devem estar se perguntando, né, Pedro, qual que é a diferença entre tarefa e peça, né? As tarefas são atividades de execução também, então são atividades que você precisa que alguém execute, mas são atividades pontuais, ou seja, não existe um fluxo de trabalho, né? Diferente das peças, que existe um fluxo de trabalho, exige um workflow, né? As tarefas são atividades pontuais que devem ser feitas dentro desse projeto. Então, por exemplo, uma tarefa que pode ter no caso de projeto de redes sociais, uma apresentação da pauta, né? Então, apresentar para esse cliente quais demandas que vocês vão fazer para ele, como que vai ser a rotina de posts e campanhas para ele, né?
Uma outra tarefa também muito importante são os relatórios de performance, que às vezes a gente tem que apresentar para o cliente, né? Como que está o engajamento, como que está o número de curtidas. Então, isso são tarefas que vão acontecer pontualmente. Então, aqui você coloca todas as tarefas pontuais desse job, desde ligar para o cliente, então eu tenho que ligar para ele, apresentar uma proposta, eu coloco aqui. E um ponto bacana é que o Eclipse permite recorrência. Então, vocês devem estar me perguntando, Pedro, aqui na agência a gente tem que todo final da semana emitir um relatório de performance para os clientes, né, para os projetos que estão rodando. Eu tenho que ficar inserindo um a um? Não. Você pode vir aqui, seleciona essa tarefa relatório de performance, preenche as informações desse campo original, coloca a descrição, responsável, data de início e data fim, e aí aqui você vai criar a recorrência. Então, por exemplo, é uma recorrência semanal. E é que eu vou selecionar os dias da semana que isso deve acontecer. Então, por exemplo, tem que acontecer toda quarta e sexta, e isso tem que se repetir até o dia 30. Feito isso, eu crio uma recorrência. Feito isso, eu crio uma recorrência. Selecionar pelo menos... tá. Vou colocar um período maior aqui. Eu vou criar essa recorrência e automaticamente vão ser criadas tarefas de recorrência para essa atividade que eu selecionei, né? Então, aqui não tinha criado porque estava um período muito menor, mas aqui eu coloquei, por exemplo, até o dia 8/5, né? E aí já foram criadas essas tarefas de acordo com isso que eu coloquei. Então, eu coloquei aqui toda sexta. Então, dia 24 eu tenho que fazer um relatório, dia 1º eu tenho que fazer outro, dia 8 eu tenho que fazer outro. E aí já colocou a pessoa que tem que fazer, né? Porque já veio dessa primeira tarefa que eu repliquei, e aí puxou pegando esses intervalos, então ajuda muito. Pedro, teve uma tarefa que eu não adicionei no modelo de projeto, como que eu faço? Só vir aqui em digitar nova tarefa, coloco o nome dessa tarefa, dou Enter, já é criada uma nova tarefa. Pedro, eu coloquei uma tarefa no modelo de projeto, mas ela não vai acontecer. É só vir aqui e excluir. Então, igual eu falei, o modelo de projeto, ele auxilia vocês a lembrarem tudo que deve ser feito. Mas a gente sabe que caso a caso, né, campanha por campanha, tem as suas peculiaridades. E é só vocês irem adicionando e excluindo de acordo com a necessidade daquela campanha, criando recorrências de acordo com a necessidade daquela campanha. Então, isso é um ponto bem bacana. É aqui que a gente está realmente estruturando essa campanha para que cheguem para as pessoas que têm que executar essas demandas, né? Então, aqui no campo de responsável é onde eu coloco essas pessoas que vão executar essas demandas para mim. E eu posso colocar mais de um responsável. Isso é uma coisa que a Eclipse permite, ter mais de um responsável por tarefa. Então, isso é bem bacana também. Deixa eu ver. A Yane, isso é vida. Sim, a Yane, isso é vida, né? Também concordo. Acho que é bom demais, principalmente com tarefas que a gente sabe que acontecem no dia a dia, né? Que não podem ficar perdidas. Isso ajuda demais. Passado isso, a gente vai para as peças, né? As peças são os entregáveis, né? São aquilo que tem um fluxo criativo. Então, por exemplo, um post de Instagram, um post de Facebook. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha um post de Instagram, né? Eu vou abrir ele para vocês verem como que funciona. Eu consigo aqui, né, selecionar a que tipo de parte do sistema refere essa peça, né? Então, se é rede social, eu vou marcar rede social. Se é uma peça de orçamento, né? Ou seja, é uma peça de um flyer que eu vou ter que executar, mas ao mesmo tempo eu vou ter que orçar isso com o fornecedor. Se é uma peça de mídia, então é um VT, é um banner para outdoor, então eu seleciono de acordo com o que for essa peça. No caso aqui a gente está falando de redes sociais, selecionei a rede social, aqui eu seleciono o tipo de rede social, né, que eu estou falando em questão, porque depois para frente vocês vão ver como que isso é bacana, que pelo Eclipse vocês vão ter um preview dessa rede social antes de postar, então vocês vão poder visualizar como que como que vai ficar essa postagem antes de fato dela ser publicada. Aqui eu coloco um briefing da peça, então eu coloco informações mais específicas dessa peça. Então, nessa peça eu quero cores vivas, muitas imagens. Então, eu vou colocando o briefing dessa peça e posso inserir referências em link, imagem. Aqui eu coloco o deadline dessa peça. O que é o deadline? É a data fim de entrega desse post, né? Então, esse post é para ser veiculado no dia 27, né? Eu coloquei aqui no título, post 2, 27/4, lavar as mãos. Então, o deadline é para o dia 27/4, é quando a gente tem que publicar. E por que esse deadline é legal? Porque um outro ponto que a Eclipse tem também, que eu acho que é muito interessante, é o fato de definir SLAs. O que são SLAs, né? Dentro do fluxo de trabalho, cada uma dessas etapas tem uma data fim, né? Então, vocês têm uma data fim para serem realizadas. Então, cada uma dessas etapas é como se fosse um card de
tarefa a ser realizada para que toda essa peça seja entregue. Então a gente tem que passar pela criação, pelo texto, pelas aprovações, pela arte final e pelo agendamento. E cada uma tem uma data fim. E o Eclipse permite vocês padronizarem SLAs para que vocês consigam chegar nesse deadline. Então, por exemplo, para o deadline ser dia 27, eu tenho que entregar a arte 8 dias antes desse deadline. Ou seja, para que tenha tudo certinho, a minha data fim tem que estar 8 dias antes desse deadline final que eu coloquei. Definido esse deadline lá no modelo de peças, né, esse SLA, assim que você coloca esse deadline, automaticamente o Eclipse calcula essas datas. Então, por exemplo, aqui no post Instagram, vou fazer um aqui para vocês verem como que é. Aqui eu estou adicionando uma peça para vocês verem também como que é essa adição. A gente definiu aqui dentro dessa agência que eu estou usando que um post Instagram, para ele acontecer, ele tem que ter uma duração de 10 dias. Então, esse é o tempo total que esse post tem. Então, o cliente tem que me solicitar 10 dias antes, de fato, com o que eu tenho que entregar para ele. Então, hoje é dia 23, eu vou colocar aqui 10 dias de deadline para eu entregar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu tenho que fazer esse post para o dia 11 de maio. Automaticamente, as datas fins, olha, foram puxadas de acordo com o que eu defini. Então, por exemplo, o deadline eu coloquei para o dia 11 de maio, mas eu sei que, por exemplo, para eu entregar no dia 11 de maio, a criação tem que me entregar essa arte no dia 3. O texto tem que me entregar essa arte no dia 5. Eu tenho que fazer a aprovação no dia 7. Eu tenho que fazer a arte final no dia 9. E, por último, eu faço o agendamento no dia 10. Então, de fato, vai ficando tudo certinho para que no dia 11 eu entregue essa peça. Então, evita. Só que a gente sabe também que muitas vezes esses SLAs, nessa urgência que a gente tem, eles podem mudar. Nada impede de você ter um SLA menor, né, do que 10 dias. Então, o cliente me pediu esse post para amanhã. Vou botar aqui dia 24. Vai aparecer aqui para mim como atrasada, porque eu já deveria, por exemplo, ter feito essa criação no dia 16, mas eu posso vir aqui e mudar isso. Então, vou colocar tudo dia 23, porque foi urgente, então eu tenho que fazer tudo hoje. Eu venho aqui e altero essa data fim. Então, o SLA é só um auxílio para que vocês tenham esse processo mais desenhado, né? Então, que vocês tenham essas rotinas aí dentro da agência para saberem tudo de quando cada etapa tem que ser entregue para o deadline final combinado com o cliente não ficar atrasado, né? Vocês não entreguem nada atrasado para o cliente. Mas nada impede vocês poderem mudar aqui essa data fim, que é de fato o dia que vocês precisam que essa etapa seja entregue. E nada impede também de adicionar uma nova etapa, né, igual eu já falei, de excluir uma que não vai acontecer. Então isso aqui é muito personalizável, é muito bacana. Então aqui vou usar esse exemplo de teste para vocês verem como que vai chegar. Aqui eu vou colocar um deadline para o dia 30. Aí, assim que eu vou mudando o deadline, isso é um ponto legal também, as datas fins vão sendo alteradas. Então, de acordo com o que eu defino esse SLA, se eu mudo o deadline, automaticamente o sistema calcula em cima desse SLA que eu defini. Então, isso é um ponto bacana. Aqui vou selecionar as redes sociais, né? Instagram. Coloco aqui o briefing, que depois vocês vão ver como que chega. Coloquei aqui o deadline. Prioridade é um ponto legal, que é qual a prioridade dessa peça. Então, prioridade alta, tem que entregar isso o mais urgente. E aqui eu vou adicionando as pessoas, né? Então, a Flávia aqui vai ter que fazer para o dia 22, né, do 4. O texto vai ter que me fazer também. Vou colocar todas essa Flávia aqui, que é o user que eu estou usando. E aí eu tenho tudo isso aqui já pautando para as pessoas, né? Então, cada uma dessas etapas depois vai chegar como um card para a pessoa que tem que executar. Vocês vão ver como que chega. É bem bacana. E aí um ponto bacana, muito interessante, que algumas agências perguntam também. Pedro, essa peça ela vai acontecer igualzinho, só que daqui um mês. Então, ou daqui uma semana. Eu vou ter que criar essa peça, adicionar essa peça de novo? Não, o Eclipse ele permite vocês poderem fazer uma cópia dessa peça. Então, eu planejei essa peça inteira e eu quero fazer uma cópia. Então, eu vou fazer uma cópia aqui. E quero manter os responsáveis e quero adiar essa data. Então, isso aqui vai acontecer igualzinho eu planejei aqui, só que daqui 8 dias. Feita essa cópia, automaticamente o sistema pula. Então, o que era para o dia 22, agora passou para 8 dias depois, que era dia 30. Então, eu tenho uma cópia. Aí eu posso só vir aqui e mudar no título, post 4.
E aí, dessa forma, eu não preciso ficar abrindo uma peça e tendo que padronizar o workflow de novo. Olha como que já puxa tudo automático e só adia de acordo com a data nova que eu coloquei ali naquele ponto de adiar datas. Então, isso também é um ponto que economiza muito tempo de vocês. Aí eu posso vir aqui editar o briefing para esse post, mas já me facilita o tempo. E aí, digitando aqui também para adicionar uma nova peça, eu posso adicionar outras peças que vão acontecer para esse projeto. Feito isso, a abertura de projeto, acho que a gente já fez. Acho que até então a gente não tem dúvida, só pessoas, né, perguntando se vai ficar disponibilizado. Vai sim, depois vocês vão ter acesso. Para quem perdeu muita coisa, vai poder ver, mas quem está aqui já pode ir mandando as dúvidas. Quem chegou agora também manda dúvidas, independente do que você já viu. Aproveita esse contato que a gente está tendo, que eu vou ajudar vocês. Então, aqui a gente já fez esse cadastro do projeto, né? É uma parte muito importante do sistema. Chegou a hora da gente visualizar como que as pessoas enxergam essas demandas, né? Então, aqui eu tenho 2 dashes que são muito importantes. As minhas atividades, como o próprio nome diz, é onde eu visualizo as demandas que eu tenho para mim. Então, pensem que cada etapa daquela do workflow e cada tarefa é como se fosse um card que vai aparecer aqui para a pessoa que tem que executar. Então, cada card desse é como se fosse uma etapa do workflow ou uma tarefa que eu adicionei. E aí eu posso clicar dentro dela, e é aqui que eu vou dar o play para o timesheet, né, para contar esse tempo, e é aqui que eu vou visualizar aqueles briefings, ó. Sabe aqueles briefings que a gente colocou? O seu criativo e a pessoa que vai ter que produzir para você, olha, ele vai ter acesso a tudo isso. Aqui nos redes sociais, olha como que é legal, ele vai poder ter um preview, assim que ele inserir o layout e o texto de como vai ficar isso. Aqui nos layouts vão ser onde vocês vão ter esses layouts, né, que foram produzidos, e anexos seriam referências que vocês têm. E um ponto bacana é essa parte de comentários que facilita essa comunicação. Então, mesmo com o briefing colocado, a @Flávia, né, que está executando essa tarefa, ficou com alguma dúvida. Ela pode vir aqui, marcar uma outra pessoa, então, por exemplo, @Pedro, não entendi muito bem o briefing. Ela envia automaticamente, né? Essa pessoa que ela marcou recebe uma notificação e essa pessoa pode vir aqui e responder. E aí, dentro dessa peça, você vai ter esse histórico de conversa, de poder alinhar pontos desse briefing, né? Dessa peça. Então, também facilita muito nessa comunicação interna, né? Em vez de ir lá no WhatsApp e perguntar, já pergunta dentro dessa peça, já fica tudo centralizado nela. E eu posso anexar também pontos nesse comentário, né? Imagens, e posso anexar links também aqui, que ajuda bastante. Fiz a minha tarefa, vou concluir aqui, depois vai passar para finalizada, né? Então, assim que eu concluo, vai para a parte finalizada, né? A gente tem esse Kanban mesmo. Aqui a gente tem aquela parte de aguardando aprovação. É aqui onde eu falei para vocês que existe aquela opção, né? Ou eu posso aprovar tudo e concluir e passar para a próxima etapa, ou eu posso enviar uma alteração, né? Então, aqui eu vou colocar quantas horas eu gastei, porque eu não dei o play, e é aqui que eu coloco uma possível alteração que acontece. Então, eu não gostei muito do texto, eu vou poder selecionar a pessoa, por exemplo, que vai fazer essa alteração para mim, colocar a consideração aqui para ela, e automaticamente isso vai voltar para o dash dela para ela executar. E aí ela vai saber que isso é uma alteração interna. E aí depois isso volta para vocês aprovarem de novo. Então é um recurso bem bacana também. Então vem aqui e seleciona aqui, ó, enviar alterações e concluir, né? Então vou enviar uma alteração, colocar as considerações aqui, e aí isso já chega para a pessoa de novo. Então é bem legal. Olha aqui como que fica, né, o preview com a imagem. Eu não mostrei para vocês, mas olha aqui como que eu consigo ver. Então isso também ajuda bastante para quem é visual. Eu sou bastante visual, então eu amo esse recurso de poder ver como que fica na rede social. Então é bem bacana também. E aí, nessas minhas atividades, a gente tem outras visualizações, né? A gente tem as visualizações em Gantt, para quem gosta de um timeline, para ver o que está acontecendo ao longo da semana, né? Então aqui eu posso filtrar. Então eu quero ver ao longo dessa minha semana, como que está. Então, eu consigo ver o que eu tenho distribuído ao longo da minha semana, quais atividades que eu tenho. Consigo ver em blocos também, para quem gosta dessa organização, em lista. Eu gosto mais de Kanban, é a minha favorita. E aí, aqui no Kanban, eu tenho essa visualização bem bacana. Eu consigo ordenar também por prioridade, por data fim, por título do projeto. Então, é bem legal. Então, minhas atividades é o dash onde as pessoas recebem as demandas que vocês colocaram ali dentro do projeto para elas. Então, é um dash bem bacana também de visualização.
E aí o gestão de atividades é um dash secundário também, que ele serve mais para a gestão. Então, é onde vocês vão ter a visão do todo o que está acontecendo na agência. Então, enquanto nas minhas atividades eu só vejo o que eu tenho para mim, é no gestão de atividades onde os gestores, né, as pessoas responsáveis por gerir as atividades ágeis vão poder ver tudo o que está acontecendo. Então, eu vou conseguir ver quais projetos estão rodando, quais que estão em andamento, quais que estão em fase de aguardando aprovação, quais que já foram finalizados, quais que ainda não estão planejados, ou seja, não tem pessoa para fazer, então eu tenho que alocar um responsável, colocar um deadline. Então, às vezes, o atendimento só abre a peça e aí uma outra pessoa tem que pautar. Ela vai poder vir aqui no gestão de atividades, ver o que ainda não está pautado, clicar nessa peça e pautar para alguém. E automaticamente isso já passa para planejado. Então, eu consigo ter essa visão do todo. Consigo ver em Gantt. Essa visualização em Gantt é perfeita porque ela ajuda vocês a identificarem como que está a rotina da agência. Então, eu posso filtrar aqui, por exemplo, para um colaborador específico e saber como que estão as demandas para ele. E aí, dessa forma, eu consigo vir aqui e alocar a demanda da melhor maneira. Porque eu vi ali, então, por exemplo, que um colaborador meu X já está com várias demandas ao longo dessa semana. Então, é melhor eu pautar para uma outra pessoa. Então, é um grande amigo para quem precisa ter essa visão e controle de como que estão os projetos rodando por colaborador, né, e ao longo da semana. Então, ajuda bastante também os gestores que precisam pautar demandas e terem essa eficiência maior. Tem a visualização em blocos, em lista também, em calendário, que também muita gente gosta, né, onde eu posso ver por calendário, por semana, por dia, então também ajuda bastante. E é aqui do controle de horas, né, que é aquela aba onde eu consigo ver como que está a gestão do timesheet, né, quem já deu play, quem ainda não deu play, como que está, né, o controle de horas, então quantas horas eu já gastei por cada atividade. As agências adoram isso, né, porque é uma opção de time track que a gente tem. Tá carregando, não sei se caiu aqui. Deixa eu dar um carregar aqui na minha página, não sei se caiu para vocês, gente. Acho que voltou aqui. Aqui no controle de horas, pessoal, é onde eu vou poder visualizar quantas horas foram gastas por cada atividade. E eu aproveitei para dar uma olhada, a Yane perguntou, né, se a conclusão do job, a hora é calculada automática. Não, como que funciona, né? A demanda vai chegar para a pessoa ali nas minhas atividades, ela vai dar o play assim que ela começar. Então, ela vai estar lá executando, vai estar o play rodando. Assim que ela concluir aquela atividade, vai ter a opção de concluir. Aí sim é calculado automático. Então, se eu dei o play 4 horas e concluí às 6, automaticamente vai calcular que eu gastei 2 horas. Ou, por exemplo, esqueci de dar o play. Assim que eu concluir, vai abrir um pop-up onde eu vou poder inserir manualmente quantas horas eu gastei. Então, de nenhuma forma, corre o risco de ficar algum projeto sem horas, porque ou eu já vou ter dado play, ou assim que eu concluir, vai me aparecer esse pop-up para poder inserir manualmente. Então, não corre o risco de vocês terem atividades que não vão ter horas registradas. E um ponto bacana é que acontece, né, com bastante recorrência, às vezes eu deixei o timesheet ligado e aí eu preciso ajustar, Pedro, não foi as 12 horas que eu gastei, foram 2. Aqui nesse controle de horas, dentro de gestão de atividades, eu vou poder digitar nessa atividade que foi feita e poder ajustar. Então eu vou poder inserir quando que foi de fato que iniciou e quantas horas que eu gastei. Então dessa forma eu já tenho esse ajuste. Então é por aqui que eu também faço ajuste de horas. E aí eu consigo filtrar, então eu quero saber um ajuste por projeto, eu posso vir aqui e filtrar por esse projeto, por período, por responsável. Então um colaborador meu me sinalizou que ele deixou o timesheet ligado, eu posso filtrar aqui por ele, vai aparecer as atividades dele, aí você identifica essa atividade e já faz esse ajuste aqui. E aí depois você vai ter no relatório tudo certinho, essas horas todas gastas. Então gestão de atividades também é um alinhado aí bem bacana dos gestores, e aí, igual eu falei, você pode filtrar por cliente, então eu quero saber as demandas de um determinado cliente, posso filtrar por colaborador ou por um setor específico, quero saber tudo que o atendimento está fazendo. Filtro aqui por atendimento e vai me aparecer. Então, é bem bacana, por um período específico, então ajuda bastante aí nessa visualização. Sim, o Fábio acabou de afirmar, sim, é possível. Então acontece muito aqui, né? De às vezes eu estava dando play, fui tomar um cafezinho. Eu consigo dar pause na tarefa, então vou lá, tomo meu cafezinho, depois volto a dar play. E aí o sistema automaticamente ele consegue calcular as somas, né, de todos esses intervalos que você teve, e aí no final ele te dá o resultado total das horas gastas. Então isso também é um ponto bem bacana.
Acho que é essa dúvida, né, que o Fábio afirmou. A Yane perguntou, né, se é possível arrastar o Kanban. Hoje não é possível, porque na verdade é automático, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, nas minhas atividades, uma tarefa que está como nova, né? Então, no Kanban a gente tem as novas e as que estão em andamento. As que estão em andamento, ou seja, eu dei o play, então está em andamento. Assim que eu dou play, automaticamente ele já vai para aquela coluna, ó. Então, por isso que eu não consigo arrastar, porque na verdade o iClipse é tão inteligente que ele já faz isso automático. Então, eu dei o play aqui nessa tarefa, automaticamente vai para em andamento. Eu concluí essa tarefa, automaticamente ela vai para finalizada. Então, eu não preciso ficar me preocupando em arrastar. Então, automaticamente eu já tenho esse fluxo rodando aqui. Então, aqui, ó, estava aqui em novas, foi em andamento. E aí, se eu vir aqui em concluir, ele vai somar, né, essas horas e já vem aqui para finalizada aqui para mim. Então, automaticamente, o Eclipse já faz esse workflow todo desenhado. Acho que está aí ok. O Jean perguntou, né, se esse vídeo vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível. O valor hora que eu falei, né, acho que foi o Ricardo Gabarra, o valor hora ele é referente aos colaboradores, né? Então eu consigo cadastrar o valor hora por colaborador, e aí de acordo com que ele vai executando as tarefas, né? Então, de acordo com que ele vai dando play no timesheet, vai multiplicar esse valor hora vezes a hora que ele gastou. E aí depois você vai ter uma soma por peça. Então você vai conseguir saber qual que foi o valor hora multiplicado pelas horas que você gastou naquela peça, e aí você vai ter um custo final. E aí você vai poder comparar quanto de fato você recebeu do seu cliente, quanto que foi esse custo. Então, por exemplo, um post de Instagram, eu gastei 10 horas. Dando um exemplo assim, bem de chute. E aí, dessas 10 horas, o valor hora deu R$500, mas na verdade eu cobrei 300. Então eu tive um prejuízo. E como que você vai fazer esse acompanhamento, né? A gente tem esse relatório aqui de duração das atividades barra custo. Eu venho aqui em projetos, relatórios, e aí eu consigo filtrar, por exemplo, para um job específico. Eu quero saber tudo que esse projeto gerou de rentabilidade. Quero ver de um cliente específico. Então, vou filtrar aqui pelo cliente. Olha aqui como que ele já faz. Ele te dá a duração total para esse cliente, multiplica pelo valor hora dos seus colaboradores, então te dá um custo real total, e aí você vai poder comparar. Esse cliente me pagou R$15 mil, só que eu já tive um custo total com ele de 16 mil, então ele está me dando prejuízo. E aí aqui eu consigo ter uma visualização por etapa, né? Então, quanto de tarefa que eu gastei de horas, quanto de texto, e aí eu consigo ter uma visualização mais detalhada, por colaborador. Então, por exemplo, aqui 15 minutos, o valor hora foi 6,42. E aí eu consigo ter esse relatório aqui que ajuda muito. E muitas agências querem muito ver isso, né? Querem ter essa informação se o projeto está sendo rentável, se a precificação dela está correta. Então, esse relatório ajuda muito nesse ponto. E aí ele faz esse cálculo já automático de acordo com o valor hora. Dentro do cadastro do colaborador, ó, eu venho aqui em colaboradores, vou editar aqui, por exemplo, a Juliana. Eu consigo aqui, ó, nesse campo salário e comissão, colocar o valor hora dela. E aí, automaticamente, vai puxar esse valor hora vezes as horas que ela trabalhou num projeto. E aí, depois eu consigo ter isso no relatório. Um outro relatório bacana também é esse duração das atividades, que eu consigo ter um número real das atividades feitas para um cliente. Então, por exemplo, eu quero saber todas as atividades que eu fiz para o cliente bolos e doces neste mês. Porque ele me pediu, me solicitou. Eu já consigo ter essa visão, né? Então, para bolos e doces, eu gastei 5 dias e 22 horas para eles, envolvidas em 2 projetos, 3 atividades. Então, eu fiz 3 atividades para eles, então foram 3 posts, e foram essas etapas. Cada post tinha essas etapas. E eu consigo ver as horas gastas também. Então, quanto que cada atividade gastou de hora. Então, quanto que esse post no Instagram gastou de hora para mim? Que às vezes o cliente solicita isso, né? Ele solicita o número de horas que vocês gastaram para cada post. Então, esse relatório ajuda bastante. Aquele relatório que eu falei para vocês, né, esse aqui do status do projeto. Então, eu venho aqui em relatório status do projeto. Eu consigo selecionar o FII mensal que eu cadastrei. Então, aqui eu venho aqui em FII mensal, seleciono qual FII mensal eu quero saber. Então, vou selecionar aqui bolos e doces. E quero ver todos os FII mensais que eu gastei para a gestão de mídias sociais. Eu consigo ver todos os projetos que foram vinculados. No caso aqui não tinha nenhum. Mas aí, por exemplo, eu quero saber todos os projetos que foram feitos para bolos e doces, independente se foi FII mensal ou não. Eu venho aqui, filtro por eles, consigo saber qual que é o status de cada projeto que eu tenho. Então, eu tenho 24 projetos abertos para eles,
e aí aqui eu consigo ver o status deles, quais estão autorizados, quais foram abertos pelo cliente, quais são finalizados, e depois consigo ver um detalhe de cada um, consigo clicar em cada um e ver detalhado quais peças, tarefas foram abertas, orçamentos, então eu consigo ter essa visão do todo do projeto também, então um relatório bem bacana. E um outro ponto, né, que eu não falei, né, mas que eu citei lá no início, que foi a comunicação com o cliente, é esse fato de você poder integrar o seu cliente ao fluxo, né, então ele pode receber as tarefas. E aí a gente tem esse módulo de comunicação com o cliente, onde ele recebe essas tarefas de acordo com o que você definiram no workflow. Então aqui eu vou mostrar para vocês, como que o cliente tem essa visualização. Vou sair aqui e entrar com o acesso de um cliente para vocês verem. Então, ele acessa pela mesma URL da sua agência. Então, a mesma URL que vocês têm é o que o seu cliente acessa, só que ele vai ter um login e senha definido por vocês, que vai ser definido na hora que você cadastra o contato dele. E aí ele vai ter essa visualização mais resumida, onde ele vai poder acompanhar tudo que está em novo para ele, em andamento, o que tem aguardando aprovação, ou seja, está na etapa que ele tem que aprovar. Então, ele vai poder visualizar o post que foi feito para ele e vai poder enviar uma alteração. Então, ele vai poder deixar o comentário aqui. Então, ele vai ter que deixar, olha, mudar a cor. Automaticamente, essa consideração, ele pode enviar para vocês e isso já chega para a agência. Então, vocês são notificados que esse cliente pediu uma alteração. Então, olha como que melhora essa comunicação, né? E aí, aqui ele vai poder visualizar. Ele não vai poder alterar etapas anteriores, então ele não vai poder ficar dando pitaco em etapas que ainda não chegaram nessa etapa de aprovação, mas ele vai poder saber o que está aberto, né? Então, muitas vezes o cliente solicita isso, ele quer ter uma noção do projeto dele. Ele vai poder ver tudo que já foi finalizado para ele. Então, esse post aqui eu já fiz para vocês, eu já fiz com vocês. Então, ele vai poder visualizar e ele vai poder abrir uma nova demanda também. Então, ele vai poder vir aqui em novo job e abrir uma nova demanda para a agência, e aí isso já chega para as pessoas responsáveis poderem pautar e poder dar o decorrer do projeto aí dentro da agência. Acho que, no geral, era isso. Muita coisa, né? Então, acho que a gente conversou de muita coisa. Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que eu falei? Tudo aqui que eu falei, gente, são dicas e pontos que são muito relevantes da experiência que eu tenho, então eu indico muito que vocês realmente embarquem de cabeça nessa preocupação com a gestão de processos. Mais do que nunca, a gente precisa ter essa preocupação, e o Eclipse é um software perfeito para sanar vocês e ajudar vocês a melhorarem essa questão de gaps, né? O Jean até falou um comentário, esse cálculo do valor hora é muito show, me ajudou a mensurar o custo hora aqui na Balão de Ideias e a cobrar de maneira mais assertiva dos meus clientes. Como o software tem isso, já ganhou meu interesse. Boa, Jean. Exatamente, é isso que você falou. O valor hora, ele ajuda isso, ajuda vocês a precificarem um projeto melhor, a saber se vocês estão tendo um prejuízo, a saberem vocês a precificarem modos de negociação com os clientes de vocês, então é muito importante. O William falou, na versão Free, 5 projetos ativos, quer dizer 5 projetos ativos simultaneamente? Isso mesmo, são 5 projetos que estão com status autorizado. Então, projetos ativos no Eclipse são projetos que estão com status autorizado. Então, você na versão Free consegue ter esses 5 projetos com esse status simultaneamente, mas nada impede, por exemplo, de você finalizar um status e poder adicionar um novo. Então, pode acontecer isso também. Isso quer dizer quantas atividades, ou as atividades, nesse caso, significam os projetos. Os projetos, como eu disse, são as pastas, né? É onde você coloca as peças. Então, você pode ter um projeto único, mas dentro dele é ilimitado o número de peças que você vai adicionar. E aí são as peças que são as atividades, né? Ou as peças ou as tarefas. Então, você pode ter um projeto, igual eu já falei, padrão para aquele cliente, e dentro dele você vai adicionando as peças que você vai trabalhar com aquele cliente. Boa, Gil. Consigo sim falar sobre a integração com as redes sociais, também é um recurso bem bacana que a gente tem, que a Eclipse fornece, né? Além dessa comunicação, a gente também tem essa integração com as redes sociais. Essa integração com as redes sociais é uma forma de facilitar como a gente consegue postar para aquele cliente na rede social, né? E aqui a gente tem a opção, vou aqui mostrar de novo, vou sair desse Eclipse e voltar para a visão que vocês têm aí. Primeiro passo é eu configurar, eu escolher qual cliente meu vai ter acesso a essa integração. Então, eu venho aqui dentro do cadastro do cliente, seleciono o cliente. Primeiro passo é publicar mídia digital. Então, é isso aqui que define que esse cliente vai ter integração com as redes sociais. Feito isso, eu venho aqui nessa aba de integração. Então, vou aqui, flegar essa publicar mídia digital. Venho aqui nessa aba de integração e vou selecionar essa nova integração. E aí, aqui, vou só salvar para
para dar o sucesso, vai aparecer as redes sociais que eu tenho acesso a essa integração. E é aqui que eu vou cadastrar o Facebook do cliente, por exemplo. Feito isso, eu vou poder vir aqui, ó, em calendário editorial, selecionar a peça para esse cliente, e aqui eu vou poder selecionar a integração, eu vou poder escolher a conta que esse cliente tem. Então, automaticamente, que eu colocar a conta aqui, colocar a data que isso deve ser publicado, e selecionar o status e salvar. Então, por exemplo, no caso do Facebook que permite esse agendamento, eu posso agendar uma publicação para amanhã. Eu vou selecionar aqui a rede social que eu cadastrei para o meu cliente, colocar a data de publicação dele, a hora, colocar o status e salvar. E aí, automaticamente, isso já vai estar agendado. Lembrando que a nossa integração é apenas para Facebook, Twitter e LinkedIn. Para Instagram, a gente só consegue fazer o planejamento. Então, a gente consegue notificar alguém que ela tem que fazer essa publicação por fora. Então, é muito fácil. Então, feito esse cadastro, é só vir aqui em Projetos, Calendário Editorial, que eu tenho essa visualização. Dentro do projeto, eu consigo fazer isso também aqui em minhas atividades. Ó. Em minhas atividades, eu consigo, dentro desse post, deixa eu entrar aqui dentro do post, eu consigo por aqui também, ó, eu venho aqui em redes sociais, eu consigo selecionar também essa conta, então eu tenho essas duas opções, ou vou pelo calendário editorial, ou dentro desse card aqui no post eu consigo selecionar essa rede social que eu integrei, a data que vai acontecer a publicação, e aqui selecionar o status, né, se já é um agendamento, se é para publicar agora, ou seja, eu quero que publique agora. Aí selecionando essa opção, assim que você salvar, já vai publicar automaticamente na rede social do seu cliente, principalmente no caso de LinkedIn e Twitter. No caso do Facebook, a gente permite o agendamento e a publicação agora, e no caso do Instagram, que a gente só tem essa opção de publicar manualmente mesmo, que aí vai ser inserida uma notificação para que alguém faça essa publicação manualmente na rede social. Acho que quem me perguntou agora foi a... deixa eu ver mais perguntas aqui. Posso contratar profissionais da ROC por aqui? A gente pode entender melhor a sua demanda, o que seria, né, esses profissionais da ROC. Eu não sei se você está precisando de algum serviço em específico, mas a ROC Content ajuda demais as agências, então você pode entrar em contato com a gente, chama a gente aí no chat, que a gente pode entender o que você está precisando, se a ROC pode te ajudar de alguma forma. A ROC Content hoje é referência em marketing de conteúdo e em outras soluções também no mercado de marketing, então com certeza se você tem algum problema relacionado a marketing, a ROC Content vai te ajudar, desde a sua gestão eficiente aí na agência até te entregar um melhor serviço. Então, entra em contato aí com a gente para a gente entender melhor qual o serviço que você precisa, que tipo de profissional, que eu acredito que a gente pode tentar te ajudar ou até te direcionar também para alguém que possa te ajudar. Então, aqui a gente fala que, mesmo que a gente não tenha alguma solução, a gente vai te dar alguma coisa para você procurar essa solução. A Leandra perguntou do status do job, eu acho que alguém perguntou também onde altera esse status. Eu venho aqui em projetos, projeto. Esse status não pode ser alterado pelo cliente, só pela agência. Então, só a agência tem essa autonomia de alterar. E aí eu venho aqui, ó. Eu venho aqui dentro do projeto nesses status. Então, aqui eu tenho autorizado, aberto pelo cliente, é o primeiro status quando ele abre pela ferramenta de comunicação com o cliente, e aí é dever de vocês mudarem isso para autorizado, caso vocês realmente autorizem essa demanda, né? E aí depois vocês podem finalizar também esse projeto, caso ele termine. Então, é aqui nessa aba de status também que vocês podem fazer essa alteração. Acho que a gente acabou todas as dúvidas. Acho que a gente não tem mais nenhum ponto. Um último lembrete que eu queria falar com vocês, né? Além dessa versão free que a gente liberou até o dia 30/6, que está ilimitado de projetos, né, e cadastro de colaboradores, a gente também tem a liberação de alguns cursos na nossa plataforma de cursos, que é a ROC University. Então, se você está interessado em se capacitar, em crescer, acesse a nossa plataforma lá. A gente vai ter esses cursos liberados para ajudar vocês a se capacitarem, crescerem. Então, o propósito da ROC é esse, é proporcionar oportunidades de crescimento, e mais do que nunca a gente está nesse momento. E para vocês conseguirem também ver um onboard do iClipse, né? A gente tem um onboard gratuito lá nessa plataforma. É só você vir aqui, ó, no seu nome, ou na sua foto, que você vai ter aqui nessa barra inferior, e vai estar aqui a opção curso gratuito. E automaticamente você vai ser redirecionado para a nossa plataforma de cursos gratuitos de onboarding da Eclipse, que vai te ajudar a ter essa visão melhor. E por aqui também você pode chamar o nosso chat, ver o nosso help. Então, tem vários recursos aí que visam ajudar vocês nesse momento. Eu acho que a gente pode encerrar.
O Gil aí falou que super recomenda, já está no 3º curso, boa, Gil, e eu super recomendo também. Então, você que quer se especializar, a gente tem vários cursos lá de marketing para rede social, para Instagram, gestão de redes sociais, branding, CRO. Então, aproveite, contem com a Eclipse, contem com a Rock Content, e a gente está junto nessa, pessoal. Até a próxima e tamo junto. Valeu!